Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Tel Consultoria, especialista em negócios e soluções tributárias. E Alfaiataria Felipe Coelho, elegância do casual ao sob medida. Olá, muito bem-vindos à quarta temporada do Falando de Negócios e agora em formato podcast. Aqui será o lugar onde você conhecerá um pouco mais de grandes personalidades do mundo dos negócios e empreendedorismo da nossa região. Aqui a conversa é séria, busca conhecimento profundo para que você, nosso telespectador, nosso ouvinte que gosta tanto do Falando de Negócios, possa aprender e se inspirar com histórias reais de pessoas reais. E começaremos essa temporada nada mais nada menos com o pessoal aqui que está bombando. Realmente estão fazendo um trabalho enorme quando a gente fala de canais digitais, desenvolvimento humano. É muita novidade, é um crescimento escalonado que a gente tem orgulho de ver na nossa região. Eu recebo o Renato Torres, ele é CEO da Aliança Divergente e do grupo Império 55. Renato, muito bem-vindo ao podcast Falando de Negócios. Muito obrigado pelo convite, Danilo. É uma honra estar aqui com você. Espero que esse papo renda bons insights para todos que estão ouvindo aí. Perfeito. E você sabe, Renato, que no mundo dos negócios nada é mais importante que os parceiros comerciais que acreditam, né? Eu acho que a gente divide uma coisa em comum. A gente acredita no potencial da região e a gente quer trazer negócios e empreendedorismo. Então eu queria agradecer esse momento antes de a gente começar a Tel Consultoria, que é o nosso patrocinador e acreditou no projeto do Falando de Negócios. Então, empresário, você que está preparado para a reforma tributária, isso vai afetar todos nós, hein? É um cenário de mudanças, quem não tem estratégia paga mais e corre mais riscos. É por isso que a Tel Consultoria existe. A Tel Consultoria nasceu dentro da prática empresarial ao perceber que muitas empresas pagavam impostos sem clareza, sem planejamento e sem visão de futuro. Hoje, atuam lado a lado com empresários, entrando na operação, entendendo o negócio, desenhando soluções personalizadas para reduzir a carga tributária de forma legal, permitindo empresas crescerem com segurança. Se você quer pagar menos impostos, se preparar para a reforma tributária e escalar sua empresa com inteligência, fale com a Tel Consultoria. Acesse o site www.telconsultoria.com.br e agende uma análise gratuitamente. Tel Consultoria. Transformamos o tributário em inteligência de negócio. Renato, se a gente fosse falar de tributário, pegando o gancho aqui, acho que já era um capítulo à parte, né? Você sabe que eu acho que o Brasil, Danilo, ele é um dos únicos países que você investir em um planejamento tributário é mais eficiente do que você melhorar o teu produto. Porque assim, o ganho que se tem no bom planejamento tributário é muito mais eficiente, às vezes, do que você melhorar o teu próprio produto por conta de toda essa complexidade que é. A reforma tributária ela é uma dos maiores... A gente brinca internamente que, ao longo desse ano e dos próximos anos, a gente está passando por duas grandes revoluções, que é a reforma tributária e que o empresário ele tem que se adaptar para uma obrigação de lei. Então, não importa se você gosta, se você não gosta, ele tem impacto direto em todos nós que somos empresários. E, na outra vertical, você tem um negócio chamado inteligência artificial, que ele vai impactar você querendo ou não, só que ele não tem uma obrigação por lei como a reforma tributária. Então, acho que o empresário ele vive um mar revolto aí, ao longo desses próximos anos, com duas grandes coisas aparecendo, que é uma reforma tributária que vai impactar todo mundo vai ter que reaprender a jogar o jogo, e a inteligência artificial, que também vai rearranjar muitas das coisas que a gente conhece hoje e que a gente ainda está aprendendo a utilizar e trabalhar da melhor maneira possível. Perfeito. Aliás, vocês tiveram um evento, né, a Grande Mesa, que tratou exatamente desses dois temas. Já estou me adiantando aqui, mas eu lembro disso. Sim. É porque assim, ó, é isso. O empresário no Brasil, todo mundo que é empresário no Brasil, a gente só vai aprendendo algumas coisas ao longo do tempo e ao longo das cabeçadas. Então, em geral, um empresário, e eu cito por mim, por bons casos que eu vejo, a gente não estudou tanta contabilidade, a gente não estudou tanto financeiro. A gente tem uma ideia, aquela ideia parece que para de pé, a gente no começo não consegue nem fazer muita conta, porque também se fizer muita conta você fala, bicho, eu não vou nem sair de casa para trabalhar. E aí você monta uma padaria, você monta uma consultoria, você monta uma empreiteira, você monta um negócio.
E aí, no meio do caminho, você vai descobrindo a regra do jogo. Por quê? Porque é a dinâmica do Brasil. E aí, você começa a descobrir a regra do jogo, e quando você começa a descobrir a regra do jogo, você fala, talvez eu tenha pagado imposto errado. Talvez eu esteja com planejamento tributário errado. E, infelizmente, no Brasil isso é muito complexo. Só para você ter noção, a Microsoft, ela tem um RP, não lembro o nome do RP dela, e o RP ele é um sistema que ele controla toda a empresa. E só no Brasil eles têm um time exclusivo de fiscal e tributário para configurar o RP. Porque todo o resto do mundo cara, qual que é a tua categoria, o que você vende, tá fácil, entendi, é isso aqui. Não, no Brasil você tem as entrelinhas e naturalmente você vai ter que jogar com a regra do jogo. Quando a gente fala sobre reforma tributária, e acho que é um assunto importante por conta da reforma em si, sempre quando você fala sobre planejamento tributário, dá quase uma sensação de que você está fazendo algo errado, você está pagando o mesmo imposto. Não, planejamento tributário é uma coisa, não pagar imposto ou pagar imposto errado é uma coisa completamente diferente. A gente tem grandes cases no mercado de bons planejamentos tributários. Casquinha de sorvete, perfeito. Bombom que deixou de ser bombom porque mudou um ingrediente, waffle, né? Virou waffle, que mudou um ingrediente, aquele ingrediente ele tem um benefício fiscal e aquele benefício você desconta ICMS ou ISS, e aquilo tem um ganho financeiro final muito grande. Então, assim, a realidade do Brasil é essa. Com isso vem muitas oportunidades, mas é chatinho, né? Porque você fala isso. É o famoso custo Brasil. O custo Brasil. Tem uma equipe dedicada e horas de trabalho para conseguir ter um planejamento tributário eficiente e inteligente, mais do que tudo aqui no Brasil. Mas, assim, essa é a realidade, o Danilo. Eu acho que é bom fixar isso na cabeça do empresário, porque é um tema que pouco se fala, e quando se fala com peso ou como se fosse algo impossível. Exato. É óbvio que você, como empresário, não vai ter o conhecimento técnico, muitas vezes, de aprofundar naquilo, mas existem consultorias especializadas que podem fazer isso muito bem. Então, se o empresário colocar na cabeça dele que o ganho de lucro dele, muitas vezes, é maior mexendo no planejamento tributário do que melhorando o produto, ele vai virar muita chavinha interna. Só o empresário sabe que às vezes você reduz folha, você negocia com o fornecedor, você vai lá se dá um impacto de 2, 3, 4% no seu DRE. E aí sem você mexer faz nada no uma produto. mudança tributária e ataca 10, 15% de custo. Realmente... E assim, que ótimo que a gente já conversou sobre isso. Eu quer matar a agência do coração, eles me dão aqui uma pauta e falam, não me dá pergunta pronta porque eu vou me perder. Eu prefiro ver o que o empresário está a fim de falar. E já pegando o gancho aqui da Tel Consultoria, já começamos com um assunto que envolve todos nós e está super atual, né, Renato? É o que você falou, goste ou não, ela virá. Então, prepare o seu negócio para isso. E não só preparar o negócio, mas preparar a cabeça, né? Tem coisa que você não adianta lutar, imposto. Nem empresário gosta de pagar imposto, essa é a realidade. Sim. Mas o fato de você gostar ou não gostar não muda que você precisa pagar. Então vamos partir desse lugar e que quanto mais imposto você está pagando é porque provavelmente você está faturando mais. Então vamos entender que imposto não é um problema. E que se teu negócio não está conseguindo sobreviver a uma carga tributária é porque ele já tem outros problemas que não o imposto. Então, tem um outro movimento acontecendo junto da reforma tributária, que é a digitalização de todo o sistema financeiro. Então, hoje, a gente tem um mercado informal gigantesco. Então, você pega restaurante, você pega a mão de obra ali, uma marcenaria, uma loja, às vezes, de imóveis, e que fica naquela, putz, eu não vou emitir 100% de nota, vou emitir só parte da nota. Galera, isso aqui acabou. Com a digitalização, esquece. Não tem mais como fazer isso. Então, uma vez que você passou o cartão na maquininha do tiozinho do hot dog, automaticamente esse imposto vai ser retido na fonte. Então, se esse cara não contar... Exatamente. Se esse cara não contar com aquilo na margem dele, ele quebra. Exato. Entendeu? Então, assim, e não tem mais como. Então, a sonegação, ela a não ser que eu acho difícil a gente encontrar uma solução para isso. Mas a sonegação que existe hoje, ela vai ser zero. E a gente sabe que os mercados informais, eles vão sofrer um pouco mais com isso. Então, assim, quem estiver ouvindo aí vamos mudar essa percepção do que a gente tem sobre imposto, sobre reforma tributária. Imposto é algo obrigatório que tem que ser feito. Não importa se você gosta ou não. A tua opinião não muda absolutamente o fato de você ter que pagar. E de você não pagar, é crime, você vai ser preso. Ponto. Beleza? Segundo ponto, a digitalização. Bicho, tudo que você faz hoje que está ali naquela zona cinzenta, você não vai mais conseguir fazer. Então, regularize o quanto antes seu negócio para que
você esteja preparado para essa curva. E aí muitas coisas que eu ouço de empresário, assim, pô, mas se eu tiver que pagar essa carga tributária, meu negócio não para de pé, tá? Calma aí. Agora vamos analisar o que precisaria ser feito para que ele pare de pé, quais diferenciais você precisa encontrar, como que você pode trabalhar melhor o teu produto, como você pode trabalhar melhor sua revenda, para que pare de pé, porque senão você vai ser um refém do sistema. Renato, já começamos, então, falando de negócios literalmente, mas eu preciso saber quem é Renato Torres, quem é você fora do trabalho, né? Quais são os valores que te formaram, qual foi sua trajetória para chegar nessa construção desse grupo gigante que é a Aliança Divergente, TMB e todas as empresas, agora Império 55, tudo que está envolvida nessa holding. Boa, vamos lá, tem uma jornada aí. Eu vou conduzindo aqui e você vai me falando, pô, explora melhor isso aqui, explora melhor aquilo. Eu vou pegando só aqui as dicas boas. Boa, eu morei praticamente minha vida toda em Guarulhos, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas morei praticamente minha vida toda em Guarulhos. E eu fiz, na minha adolescência, eu sempre fui um cara muito fuçador. Então eu comecei a programar na adolescência, muito por conta do meu cunhado, me ensinando uma série de coisas. E ali, Danilo, me acendeu uma chama para um negócio chamado internet. Então naquela época eu comecei a desenvolver alguns blogs, isso foi em 2002 mais ou menos, eu comecei a desenvolver alguns blogs. Só que eu era um moleque, eu não tinha muita visão de futuro. Então, passou ali, eu meio que abandonei, porque não monetizava, não dava dinheiro, mas segui o jogo. Fiz faculdade de ciência da computação, depois fiz o MBA de gestão de projetos, e a internet começou a ganhar mais forma. E naquela época os blogs começaram a bombar muito. Então você tinha o Quibiloco, você tinha o Jacaré Banguela. Quibiloco, lembro você muito tinha o Não Salvo, você tinha Fliperama, você tinha uma série de blogs que eles começaram a ganhar relevância. E ali, naquela fase, eu olhava aquilo e falei, caramba, velho, por que eu não fui um pouquinho mais persistente na minha ideia? Porque eu achava muito legal a proposta de você trabalhar de qualquer lugar do mundo, sem que você precisasse pegar trânsito, sem que você precisasse... Uma série de coisas que o mundo tradicional, na época, nos obrigava. Não tinha trabalho remoto do jeito que tem hoje, né? E eu ficava sempre com aquela chama, com uma frustração interna do... Eu queria ter conseguido trabalhar com a internet para que eu pudesse ter mobilidade física. Beleza, fiz faculdade, MBA, eu estava trabalhando em consultoria de tecnologia, sempre atuando em banco. E aí, quando deu 2002, eu fiz um treinamento de desenvolvimento pessoal e eu falei, não, a minha vida tá um lixo. Tipo, eu não gosto do ambiente onde eu tô, não sei porque que eu estudei isso. E ali começou a gerar muito incômodo para mim. Eu falei, cara, não gosto do meu trabalho. Mas o que eu vou fazer? Eu não faço a menor ideia do que eu queria fazer. Mas eu era muito moleque. Eu falei, tá, se eu abandonar tudo agora, eu consigo fazer uma faculdade de medicina e me tornar um médico muito bom, jovem ainda. Então eu olhei para aquilo, fiz uma conta mental assim, eu falei, não faz sentido eu continuar mais nesse ambiente que eu não gosto mais. Só que eu falei, tá, mas o que eu vou fazer da vida? Não faço a menor ideia. Então eu deixei aquilo meio stand-by e caçando coisa. E aí eu comecei a fazer um monte de curso de desenvolvimento pessoal para que eu pudesse me entender, para que eu pudesse entender um pouco dessa frustração. E aí em 2014, começo de 2014, eu caí num curso online de um cara chamado Jerônimo Temel. Ele era coach na época e ele ensinava como você podia ganhar dinheiro com a internet, com o desenvolvimento pessoal, algo do tipo. Eu me encantei por aquilo, eu falei, cara, me encantei e comprei. Eu sei que deu um mês depois, eu caí num outro formato muito parecido de um outro cara. Eu falei, bicho, isso aqui parece muito igual. Você via a página igual, você via formato de conteúdo muito parecido. Eu falei, isso me parece um método. E eu já manjava de tecnologia, eu fiz uma engenharia reversa. Eu falei, tá, você precisa ter uma página, esse cara fala mais ou menos assim. Então eu peguei um produto, meio que copiei como ele falava, e tentei fazer e não evoluí, não fui pra frente, não tive resultado. E aí, lá pro meio de 2014, eu conheci um cara pela internet, não presencial, chamado Érico Rocha. Sim. E o Érico Rocha, ele tinha um produto que ele tem ainda chamado Fórmula de Lançamento, que basicamente é como é que você pode vender conhecimento pela internet. E ali eu falei, tá, é esse cara que eu preciso estudar, é esse a fonte, a origem de tudo. E aí eu comecei a devorar, sempre fui muito nerd, então quando eu tenho um hiperfoco que quando eu entro no assunto eu fico
Bitolado naquilo. Tem uma história engraçada. Recentemente eu fui assistir. Eu caí num vídeo sobre a história do maior balão do Brasil. Aquele balão ilegal. O balão ilegal. Não o legalizado, aquele balão ilegal. Era um balão de 114 metros. Não dá vontade de assistir? Era um vídeo de 30 minutos. Aí depois eu assisti mais umas 5 horas só sobre a história de balão. Então, assim, se você quiser, eu conto toda a história do balonismo no Brasil. Enfim, eu entro em hiperfocos às vezes. Eu entrei nesse hiperfoco. E aí, no que eu entrei nesse hiperfoco, eu falei, cara, é aqui. Isso aqui é a oportunidade da minha vida, porque não me parece uma ciência de foguete, que é complexo demais para ser feito. Não tem uma barreira de regulação que precisa ter uma série de regulações para que eu possa entrar. E eu acho que eu entendi como é que faz isso. Isso foi em 2014, meio de 2014. E aí eu comecei a testar um monte de coisa. Aí em 2015 eu consegui fazer minha primeira venda no digital. Abril de 2015. Eu consegui vender. Eu tinha um negócio. Que você vendeu? Era um negócio de emagrecimento na época. Eu consegui vender o meu primeiro ticket. Eu falei, porra, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, cara, isso aqui deu certo. Se eu fiz a primeira vez, é só continuar fazendo. Uhum. Isso foi em 2015. Eu falei, nossa, não, agora eu vou ficar milionário. Agora eu descobri a fórmula do sucesso. Agora não tem mais como, ninguém me para. Foi abril de 2015, continuei. Em junho de 2015, eu fiz o que o Érico chama de lançamento. E ali eu faturei 80 mil. Eu falei, nossa, eu tô rico, tô milionário, 80 mil reais. E aí, molecão, né, velho? Eu não era empresário até então. Aí eu já peguei o dinheiro, fui viajar, passei tipo 60 dias nos Estados Unidos. Aí quando o dinheiro tava acabando, eu falei, o dinheiro tá acabando. Preciso vender mais um pouquinho. Preciso vender mais um pouco. E aí eu fui fazer outro lançamento, já não deu o mesmo resultado. E aí eu já entendi que não era uma linha tão linear, não era que eu era tão inteligente, que não, as coisas não são tão só para cima. Aí beleza, em 2016 eu reestruturei algumas coisas e aí em 2016 aí de fato eu comecei a ganhar muito dinheiro na internet, muito mesmo. Só que, de novo, a minha maturidade empresarial era zero. Então, assim, eu basicamente, o que eu ganhava, eu gastava. Então, eu olhava o saldo do banco e falei, não, acho que eu posso gastar isso, porque eu estou vendendo todo dia, me parece fácil. Me parece que eu descobri uma formulazinha replicável, nunca vou ter problema com isso. Isso foi em 2016. Então, eu comecei em 2016 muito bem e terminei quebrado. Porque no final de 2016 o Facebook mudou as políticas de anúncio dele. Então eu tive o que era basicamente a minha fonte de vendas, que era um anúncio online para jogar para uma página, para vender alguma coisa. Ele simplesmente parou de funcionar. Eu tinha um custo de vida na lua de jogador de futebol. Moleque, visão empresarial zero, mas quebrei feio, assim, porque minha fonte de renda ela secou, minha fonte de despesa estava gigante, e era muito moleque, velho, era muito irresponsável. Aí beleza, acabou 2016, começou 2017, eu falei, cara, e agora? O que eu tenho que fazer? Porque eu estava devendo na época, devia ter uns 300 a 400 mil reais eu estava devendo. E eu falei, bicho, eu fazia uma conta assim na cabeça, eu falei, se eu sair de casa hoje, e se eu ganhar muito dinheiro hoje, tipo, ganhar 10 mil reais hoje, se eu sair de casa, ganhei 10 mil reais hoje, cara, não vai fazer diferença nenhuma nessa dívida. Não muda nada. Uhum. Aí eu lembro que a gerente do banco me ligava e falava assim, Renato, tem uma proposta aqui para você. E eu falei, ela chamava Jaqueline, é o nome da minha irmã também. Eu falei, Jaqueline, se a proposta é boa pro banco, não tem como ser boa para mim. Não tem como ter um relacionamento bancário que vai ser bom para todo mundo. Deixa isso aí, velho. Um dia eu pago essa dívida. E aí eu tive um momento que eu tive que voltar para o mercado corporativo, aquele que eu odiava. Então foi meio um sentimento de fracasso ali no começo, de eu falei, puta, velho, eu tô tendo que voltar para um lugar que eu já tinha... Eu nem sabia mais o que era usar camisa, terno. Eu falei, nossa, eu tô tendo que voltar para cá. Aquela sensação de retrocesso. Não, mas retrocesso é gigante, porque assim, putz... tem um grande lance da grana que uma coisa é você nunca ter dinheiro e você sempre almejar ter dinheiro. Então você experimentar. Então quando você não tem grana e você vai no restaurante que você não tem condições de almoçar, você aproveita tudo. Uma questão de expectativa. Você está alinhado às suas expectativas. Você está total alinhado. Mas você vai no restaurante, você sabe que aquele não é teu ambiente ainda, mas que pode ser um dia. Então eu era um cara que não tinha grana e aí eu comecei a ter muita grana. Então experimentei as melhores coisas do mundo e do nada eu não passei a não ter grana, eu passei a ficar devendo. Então, porra, eu não tinha carro, não tinha mais carro, eu tive que voltar de ônibus, porque nem Uber eu conseguia pegar. Então, foi uma experiência, tipo assim, foi um momento muito ruim, porque eu tive que voltar primeiro para o ambiente de trabalho que eu já não gostava mais, e numa condição que, cara, era horrível. Assim, tá tudo bem andar de ônibus, mas uma vez que você passa por um ciclo, voltar para trás, é um sentimento de
muito mais difícil. Gigantesco. E ali, ó, eu aprendi uma coisa, acho que empresário tem muito disso, né? Tem hora que você não pode fazer conta, porque se você fizer conta, você fica doido. E aí eu desenvolvi uma máxima dentro de mim, eu falava assim, ó, eu não tô devendo para parente. Por isso que eu nunca gostei de mexer com um parente para pegar dinheiro ou qualquer coisa do tipo. Porque, pô, o parente eu tenho que ver todo dia, pô. Ou eu tenho que ver no churrasco, pelo menos. O banco não tem relacionamento afetivo, velho. A partir do momento que o banco acreditou em mim, é problema dele, não é mais meu. Isso está compartilhado. É problema dele. Então, ele acreditou em mim quando ele me emprestou dinheiro, agora ele vai ter que esperar um pouco até que ele receba esse dinheiro. Então, a dívida financeira no banco, ela é muito boa, porque ela não tem um aspecto emocional. Então, cara, se eu tenho dinheiro, eu pago. Se eu não tenho dinheiro, o cara vai sujar meu nome. Eu vou viver uma vida de merda por um tempo ali, vou me adaptar a algumas coisas, mas não existe aquela cobrança emocional do tipo, você vai postar uma coisa no Instagram, aí o cara vai chegar lá, e meu dinheiro? Você, porra, velho, só tava comendo uma coisa decente, pelo amor de Deus, não enche meu saco. Então, e ali foi 2017. Aí, em 2017... Eu parei de fazer conta do quanto eu devia, porque eu estava ficando louco com aquilo. Eu falei, vamos um passo por vez aqui. Vamos lá, vamos reestruturar. Pô, se deu certo uma vez, não tem porque não dar certo de novo. E outra, o fato de eu ter quebrado não significa que eu era incompetente em tudo. Eu era incompetente em uma parte da gestão empresarial, mas aquisição de cliente, internet, esse jogo eu sei jogar. Isso foi 2017. Aí eu comecei a reestruturar, em 2018 as coisas começaram a avançar muito bem. 2019 as coisas a gente começou a consolidar os nossos negócios. Aí 2020 veio a pandemia. Na pandemia a gente teve um movimento de sorte de posicionamento. Porque quando veio a pandemia, nós já éramos uma empresa digital. Então, eu vou colocar várias aspas aqui, porque eu acho que eu fiz até recentemente uma publicação falando sobre isso, que a galera vê o cara do digital como um vendedor de curso, quase como um termo pejorativo. Tá lá o vendedor de curso. Perfeito. Aí você, cara, mas todo mercado tem pilantra, todo mercado tem cara ruim, todo mercado tem gente que engana, e nem por isso é um problema eu generalizar um mercado inteiro por conta de pessoas que fazem errado. Mas vou trabalhar com a generalização de vendedor de curso, porque acho que fica mais fácil de explicar. Como a gente, na época, era vendedor de curso, chegou 2020, começo de 2020, veio a pandemia, nós éramos total adaptados ao digital. Então, eu tinha estrutura física, que era estrutura de trabalho, mas até então a gente deixou remoto. E a atenção do mundo inteiro ele se voltou para a internet. Então, enquanto os outros empresários estavam entendendo como a internet funciona, a gente já vivia predominantemente dela. O que vocês tinham em 2020, quando veio a pandemia? Em 2020, a gente tinha um negócio chamado Corpo Explica. Sim. O Corpo Explica... Você já estava dentro do Corpo Explica também? Eu tô desde o dia zero. Desde o dia zero. Uhum. O Corpo Explica lembro bem do Corpo Explica. Explica aí pro pessoal. O Corpo Explica era uma formação... terapêutica, mas que a pessoa podia usar no dia a dia da vida dela, que era baseado no formato do corpo dela, a gente conseguia entender como que a mente daquela pessoa funcionava. Ou seja, encaixou a questão do digital e encaixou uma questão de saúde mental que todo mundo estava fragilizado na época da pandemia, né? Então você entregava ali a conveniência do digital, a segurança do digital e algo que as pessoas queriam consumir. Estou dentro de casa, estou ansioso, estou depressivo, quero me entender melhor. Total. Você tinha realmente o produto perfeito no canal de distribuição perfeito. Você sabe que nessa época, um dos produtos mais vendidos na internet era um curso de como cuidar de planta? Porque a pessoa ficava lá na casa. Mas isso, você percebe? E por que eu coloco as aspas do vendedor digital? Porque acho que é legal a gente abrir esse filtro, porque um tempo atrás teve a polêmica da camiseta da Nike vermelha. Sim. A camiseta da Nike vermelha. O símbolo do Jordan. PT, isso. Eu falei, bicho, o empresário, ele não tem que ter lado, ele tem que tá do lado do dinheiro. Uhum. Então, assim, até fiz um post na época, eu falei, se eu tivesse uma padaria, o que eu faria? Eu pintaria metade vermelha, metade de amarelo, e, cara, tem pão pro PT e tem pão pro Bolsonaro. Bora pra cima e bora vender. Coloca um adesivo em cima de cada pão. Porra, bora, tem um pão do 13 e o pão da Arminha aqui, velho. Tem tudo quanto é coisa. Mas, quando a gente fala de digital, eu acho que tem um significado errado sobre o que é esse universo digital. Então, por que a internet ela revolucionou tanta coisa e por que a gente tem uma sensação de que qualquer um está fazendo algo na internet hoje? Porque ela mudou a maneira de ensino das coisas. Então, assim, eu aposto, vamos pegar, eu tenho um amigo que ele tem um restaurante aqui em São José, que, cara, ele cozinha maravilhosamente bem. Ele é um puta de um cozinheiro. Beleza. Eu, como pessoa física, no meu tempo livre, eu adoro cozinhar.
Então, antes, como é que você fazia um curso de culinária? Você tinha que ir numa escola tradicional e quase que se formar em gastronomia. Perfeito. Só que você, cara, porra, eu só quero fazer um churrasco legal. Pô. Eu não quero aprender uma técnica de faca, de risoto. Eu só quero aprender a fazer churrasco. Me ensina a fazer churrasco. Então, a internet, ela democratizou esse conhecimento especializado. Então, por isso que é o vendedor de curso. Então você vai, pô, mas tem um cara ensinando a fazer churrasco. Sim, porque tem gente querendo aprender a fazer churrasco. Qual que é o problema? Pô, tem um cara querendo, tem um cara ensinando como fazer pizza. Sim, porque tem pessoas que gostam de fazer pizza em casa, porra. Porque... E se você tem um conhecimento profundo sobre aquilo, você só precisa conhecer profundamente aquilo. E sabe o que é legal, Renato? Eu acho que o mercado digital e o vendedor de curso, entre aspas, ele passou pelo mesmo processo do coach. O coach era uma técnica super importante, baseado em ferramentas que funcionam. Aí teve aquela explosão de coaches, queimou o nome por um tempo. Sim. Só que hoje os coaches que ficaram são muito bem posicionados, cobram caro por isso, tem uma clientela fiel e o próprio mercado filtra. O mercado vai amadurecendo e vai filtrando aquelas pessoas que não entregam. A mesma coisa o digital. Na pandemia, realmente muita gente aproveitou para vender curso de planta, cursos que eram PowerPoint bonitinhos. Só que hoje o mercado brasileiro digital amadureceu. As pessoas sabem o que consumir, pelo menos já tem mais consciência de consumo digital e aí vai filtrando aquelas pessoas que ou não inovaram ou começam a não entregar um conteúdo relevante no preço que as pessoas estão dispostas a pagar, né? E só para a gente fechar esse bloco do Renato, eu acho que você traz, Renato, insights interessantes. Às vezes a pessoa que está ouvindo aqui tem aquela, principalmente a juventude, tem aquela pressa, aquela ânsia de dar certo logo. Cara, você me falou aqui que a sua busca por propósito, ela começa em 2002 e vai até 2015. Sim. Ou seja, o Renato, um empresário de sucesso, um cara que sabe o que quer hoje, ficou na busca há 15 anos. Sim. Tentando encontrar um caminho, tentando encontrar o que gostava. Então, a jornada é muito importante. E aí você fala que 2016, 2015, 2016 você quebrou, que também é outro insight muito importante para quem nos ouve, que é exatamente isso, né? Tem gente que vai ganhar 10 mil e vai gastar 9, mas quando ganhar 100 mil vai gastar 99. Então, essa maturidade financeira mas se ele estiver gastando 99, ainda sobra um. O problema a minha capacidade de gastar era maior que a minha capacidade de gerar receita. Entendi. E aí eu quis fazer essa parada, porque eu acho que são insights e pensamentos que vão ficando para trás. É importante a gente lembrar o público a importância da maturidade financeira, a importância de respeitar o tempo das coisas maturarem e essa questão de jornada, né? Você começou no digital, você já tinha afinidade, mas você começou lá em 2014 para valer. A gente está falando de 12 anos. Sim. E aí hoje a pessoa entra em 2026 no digital achando que já vai resolver, já vai ficar rica. Não é bem assim. Para vocês chegarem do tamanho que vocês são, vocês foram fazendo isso numa jornada de pelo menos 12 anos e estavam muito bem posicionados na pandemia, como você falou. Eu acho que fechado esse bloco de quem é o Renato, eu só queria que você dissesse nessa sua jornada de 12 anos, para a gente entrar um pouco mais agora no negócio. Tá bom. Como que você toma a decisão hoje no negócio? Quais valores definem você no dia a dia? Bicho, eu parto do primeiro lugar de coerência, né? A gente, quando você fala de desenvolvimento pessoal, que é a base dos nossos negócios, é muito fácil eu vender uma... E até para uma exposição de própria internet, é muito fácil eu demonstrar uma vida que não é a minha realidade para te impressionar e para gerar uma sensação em você e depois colocar uma campanha comercial em cima e tentar te manipular, vamos dizer assim. Então, o valor de coerência para a gente é muito grande. Então, tudo que a gente faz com muito cuidado, a gente sempre coloca o cliente à frente, fala, cara, esse cara vai ter resultado com isso aqui, porque se ele não tiver, não vão fazer. Então, o primeiro lugar é a regra da coerência. E eu virei pai depois, né? Então eu tenho 2 filhos hoje, um de 5 anos e um de 3 anos. E a vida muda muito mesmo quando você vira pai? Cara, mudou completamente. É aquela coisa que todo mundo fala. Eu quero ser pai, pretendo ser O meu apetite por risco diminuiu absurdamente. Eu virei muito bunda mole para algumas coisas, mais focado para outras, mas principalmente eu tenho 2 e-mails com os meus filhos, né? Eu crio um e-mail para cada um deles e eu vou mandando conteúdo e a ideia é que eu libere quando eles tiverem 18 anos. Na minha cabeça isso vai ser muito legal, porque eu vou contar uma trajetória e não uma história depois olhando para trás. E um dos decisores, um dos modelos que eu tomo de decisão é que assim, eu falo, pô, eu vou tomar essa decisão aqui.
E aí, independente de ser certo, independente de ser uma decisão boa ou ruim e tal, mas eu sempre tento olhar pro e-mail que eu vou escrever para eles. Então tá, Muito eu vou. bom. Por que que. Porque assim, a decisão ela pode dar errado, tá tudo certo, faz parte. É sempre uma aposta. Agora, essa foi a decisão correta a ser tomada? Então eu olho muito para esse lugar e para o e-mail que eu vou mandar para eles. Óbvio que não é todo dia que eu mando, mas eu sempre mando em tópicos marcantes. Então eu sempre olho muito para eles e para minha própria esposa que está em casa me esperando. Eu falo, cara, eu preciso. O resultado em si ele é uma consequência de várias coisas, mas tomar a decisão correta, ela só depende de olhar para a coerência e olhar para o que eu tenho em casa. Então, basicamente, eu olho para esses dois Olha, uma aspectos. resposta surpreendente, né? Porque quando você vai para esse tipo de pergunta, você costuma trazer um valor, tal. Você trouxe algo forte, que é a família, e o que a sua família pensaria de você, né? Qual que é o resultado para sua família, personificado, de certa forma, num e-mail que seus filhos verão daqui 15, 16 Sim. anos. Isso eu achei muito interessante. E aí, voltando, então, para a gente não perder a sua linha do tempo, a gente chega em 2020, vocês com o Corpo Explica, com um produto na hora certa, com o conteúdo certo. Aí foi a grande virada de vocês? Foi e não foi, porque o que aconteceu? Estávamos preparados para o digital, só que a gente tinha um outro produto dentro do Corpo Explica, dentro da nossa esteira de vendas, que era uma imersão presencial. Em fevereiro, a gente fez a venda dessa imersão presencial, em fevereiro de 2020, a gente fez a venda dessa imersão presencial e a gente encheu o ano inteiro de turma. Então, em fevereiro eu já enchi o ano inteiro. Cara, legal, antecipamos uma receita gigante para a empresa, muito importante, e 3 semanas depois veio a pandemia. Quando veio a pandemia, a gente olhava e o ruim, o mais angustiante, além das mortes, além de tudo de ruim que aconteceu, mas olhando única e exclusivamente para a cadeira de quem tinha negócio na época, era a incerteza do quanto tempo eu tenho. Então era sempre mais 15 dias, mais 15 dias, mais 15 dias. Isso a gente estava, sei lá, com 3 mil clientes que tinham comprado um produto de R$6.000, é um produto caro. Uhum. Muitas dessas pessoas também precisando daquele dinheiro, porque teve um problema financeiro. Só que a gente, como empresa, também, você fala, e aí, eu devolvo, mas eu também não. Se eu devolver para todo mundo, eu quebro. Como é que eu faço essa gestão? E a gente estava todo amparado por lei, mas tem a lei e tem o bom senso também. E ali foi um momento que, por um lado, a gente estava muito bem posicionado, mas por outro, a gente sofreu muito para conseguir pilotar essa pandemia aí. Porque era assim, era um treinamento que eram turmas de 100 pessoas, mais ou menos, e 100 pessoas juntas. E aí era sempre aquela sensação, não, mais 15 dias. Aí você, mais 15 dias dá para esperar. A gente vai jogando as turmas para frente e depois faz uma sequência de turma uma atrás da outra. E passava mais 15 dias, e passava mais 15 dias, e passava mais 15 dias. Aí chegou uma hora, no meio do ano, mais ou menos, né, foi lá para agosto, mais ou menos, foi, cara, vamos pro pior cenário? Vamos imaginar que isso vai demorar 2 anos para voltar? Porque não dá mais para ficar tomando... A cada 15 dias a gente se reúne e fala, o que vamos fazer? Então vamos pro pior cenário. E ali a gente redesenhou todo o produto, a gente fez uma experiência muito boa, melhorou o produto por uma experiência individual, por uma entrega online, mas ali a gente se estruturou muito como negócio. E isso foi em 2020, 2021 a gente consolidou muito, mas infelizmente entramos numa briga societária. Outro tópico importantíssimo e frequente na vida do empreendedor. Total, a tua primeira empresa que dá certo parece que ela não é feita para dar certo. Parece que você precisa passar por essas etapas. Você, mas agora é a hora de ser feliz. A gente resolveu brigar. A gente passou por uma briga societária e que essa briga se arrastou durante 3 anos. Então isso foi em 2021. Então 2021, no meio do ano começamos, virou uma briga judicial muito grande. E é muito difícil quando você tem uma estrutura societária que ela não está mais alinhada. Porque uma coisa é uma empresa grande, que ela já está consolidada, ela já tem conselho, ela já tem diretor, ela já tem um CEO que não é mais nem o sócio. Então, ela sobrevive a essas tempestades. Sim. Porque você tem estrutura de governança que protege a própria empresa. Mas uma empresa que é jovem, que está ganhando forma, que está ganhando escala, que está se profissionalizando, é impossível você ter isso. E aí, quando você tem 3 sócios com fatias relevantes do negócio, com um papel muito importante dentro do negócio que já não se olham mais, a tendência de dar certo isso é muito baixa. Então foi 2021, passamos metade de 2021 muita briga,
Aí, em 2022, naturalmente, o negócio começou a afundar. Desandou. E aí, no final de 2022, eu me juntei com o Elton e com a Jaque. Eu falei, cara, a gente sabe fazer essa parada, vamos fazer outro negócio, vamos parar de gastar energia aqui, isso aqui, essa treta tá consumindo a gente de energia emocionalmente, tá ruim, vamos deixar a justiça resolver essa parte e vamos criar outro negócio, um negócio diferente, um negócio com outra roupagem, um negócio que a gente olha e a gente fala, pô, legal, usamos toda a nossa experiência para aquilo, e no final de 2022 nasceu a Aliança Divergente. Então, a gente ainda tem o Corpo Explica hoje, porque em 2023 a gente oficialmente assinou o acordo judicial, então isso voltou pra gente. Só que aí, no final de 2022, a gente pegou a Aliança Divergente e falou, cara, vamos reconstruir. Só que quando você constrói algo novo com muita experiência, nunca mais é do zero, né? Porque já tem... Cara, você vai construir hoje uma empresa, você já sabe um monte de coisa que pode dar errado, que pode dar certo, onde você não pode errar, onde é um acerto bom. E aí a gente começou isso no final de 2022 e o primeiro ano da Aliança Divergente, ela já foi avassaladora. E qual que foi o segredo para escalonar tão rápido a Aliança Divergente? Eu ouço falar de alguns colaboradores de vocês, e já vi, eu acho que na mídia, que é o maior projeto digital do Brasil hoje, a Aliança Divergente. Possivelmente. É difícil falar que é o maior, porque às vezes você não conhece medir, um, aí exato. chega o cara e fala, porra, eu sou o maior. Eu falo, cara, vamos considerar então que estamos tentando buscar ser o melhor Sim. Com relação à entrega e resultado das pessoas. Danilo, eu acho que tem uma composição, acho que a gente tem uma composição societária que ela é muito única, então eu gosto de dividir o empresário em 3 perfis. Ele tem um cara de vendas, que é o cara que dá muita atração, dá muita velocidade, só que esse cara vai capotar a empresa porque é muito meu perfil. Você é o vendas. Eu sou total vendedor, então eu vou vender se tá pronto, eu vou vender estando ruim, não me importa, porque para mim a venda ela vai trazer dinheiro para dentro e o dinheiro ele resolve tudo. Só que eu sou um cara, não mais, mas assim, eu vou deixar caricato isso porque fica mais fácil de explicar. Então esse cara ele traz muita atração, mas bicho, ele vai misturar conta pessoa física com pessoa jurídica, ele não vai querer pagar imposto, ele vai gerar tantos cadáveres no meio do caminho que a empresa vai quebrar. Ela vai vender muito, só que ela vai quebrar. Então, esse cara ele precisa de um contraponto, que é o cara do financeiro. É o cara do, pô, beleza, vamos, mas cara, deixa eu ir ajeitando isso. Tipo, vai tocando aí e eu venho atrás arrumando as besteiras que você vai fazendo. Beleza. Do outro ponto, e eu divido em 3, então tem um cara de vendas e tem um cara de produtos, é o segundo cara. Quem é o cara de produtos? É aquele cara que vai pensar na experiência, é aquele cara que ele vai montar um restaurante, ele vai pensar numa tematização incrível, maravilhosa. Ele vai gastar um caminhão de dinheiro com decoração e ele vai quebrar porque ele vai esquecer de vender. Então, assim, ele fala, porra, que restaurante bonito, mas cadê os clientes? Exato. Então, bicho, o teu cliente não quer saber se essa parede é de mármore XYZ. Quer dizer, você vê o boteco da esquina ali que não tem nada de mais bombando. Bombando, porque assim, ele entendeu o cliente dele. Exato. E esse cara de produto, ele é importante, mas ele precisa de um contraponto que é o cara de vendas. Perfeito. Aí, beleza. E por último, você tem um cara financeiro. O cara financeiro é aquele que dá ordem, aquele que organiza a casa, aquele que ele dá padrão, aquele que ele olha para processo, que ele olha para governança. O cara de financeiro, ele é aquele cara que você vai olhar, ele tem uma empresa há 10 anos, que é sólida, mas você não vê ele crescendo. Você fala, porra, velho, esse cara tá há 10 anos, mas cresce pouquinho ao ano, mas você olha lá, até o escritório, tá bonitinho, bem, tá ali, tá ok. E aí ele precisa de um contraponto, que é o quê? É o cara de vendas, para falar, bichão, bora, dá para ir, vamos ser um pouco mais agressivo aqui, vamos abrir um pouco mais desse controle para garantir um pouco mais de velocidade, depois a gente arruma isso aqui. Então a gente teve uma composição societária que tem eu, que sou o cara que puxa vendas, o Elton, que é o que puxa produto, e a Jaque, que é que puxa essa organização toda. Então, é como se fosse um Capitão Planeta, lembra? Do água, fogo, coração. Exatamente. A gente tem essa composição porque neste lugar a gente consegue ter uma divisão societária por 3, e não 3 andando na velocidade de 1. Então, assim, a gente tem muita briga no dia a dia. Por exemplo, a Jaque, cara, eu devo ter umas 4 discussões com ela por dia. Mas por quê? Porque a gente tem visões completamente antagônicas. Então, enquanto eu estou buscando velocidade, ela quer controle. E são irmãos. Nós somos irmãos. Exato. Mas que bom que a gente tem essas brigas, porque faz a gente tirar os pontos cegos. Então tem muita hora que eu estou buscando uma velocidade que não precisa, e ela me senta um pouco mais, e tem hora que ela está buscando um controle que eu falo, cara, não precisa ter, vamos ser um pouquinho mais ousado aqui. Então acho que o primeiro fator de velocidade foi uma composição societária. É uma composição que no dia a dia tem muita briga, no dia a dia é extremamente difícil, mas a gente tem um acordo entre nós. E acho que aqui vale um insight aí para o empresário, que é, o empresário geralmente,
por experiências negativas, ele cria traumas. E por traumas, ele cria grandes bloqueios. Então, assim, eu tive brigas societárias? Tive. Isso vai impedir com que eu tenha novos sócios? Não. Quer dizer que eu tomei decisões erradas ou não me protegi suficientemente naquela relação. Mas você ter uma estrutura societária, para mim, é obrigatório. Assim, é obrigatório. Eu não vejo nenhuma empresa grande e relevante o suficiente que seja só um cara tocando. Porque, cara, é um inferno. Imagina só o tamanho que é uma empresa, as dificuldades que tem, o risco que você toma, você vai tomar tudo sozinho. Tudo nas suas costas. Você não tem um cara para trocar Exato. ideia e tá afundado de graxa. A liderança que nem já é você. solitária. E aí se você não tem esse sócio para compartilhar, realmente as coisas ficam mais difíceis. E aí só fechando a assunto societário aí, o empresário às vezes ele tem muito trauma, né? Não quero ter sócio, mas por que não quero? Ah, não, porque deu errado uma vez. Eu falei, pô, o fato de você... teve uma namorada que te traiu. Você nunca mais vai querer ficar com ninguém só porque uma namorada te traiu? Não, bicho, separa as relações. E o outro ponto para mim, a sociedade ela não pode ser por afinidade. Ela tem que ser por complementariedade. Então, se você tem um sócio que ele pensa muito igual a você, tá errado, pô, porque aí é dois pensando igual a um. Então, você tá usando duas cabeças para pensar igual a uma. Agora, se você tem... É óbvio que a visão de futuro tem que ser parecida, os valores têm que ser parecidos, mas o modo de pensar e de resolver problemas, se ele for diferente, agrega muito, porque aí você tem dois andando na velocidade de dois. Então, para mim, o principal fator de sucesso, o primeiro grande fator de sucesso da Aliança Divergente foi a estrutura societária. Segundo, uma visão de mercado para que a gente tivesse um produto bom. Então, a gente sempre teve uma preocupação, e isso eu consigo bater no digital, que em geral, as entregas do digital eles são muito ruins. Então, é isso, é um PowerPoint, é um e-book, é muito mal feito. Então, a gente sempre se preocupou muito com a entrega. Terceiro, capacidade de operacionalização. Então, cara, a gente é muito bom em operacionalizar as coisas. Então, pegar uma ideia, processualizar, identificar gargalos, montar processo para organizar aquilo. Quarto, uma cultura muito forte. Se você entrar na nossa empresa, você vai ver que a cultura ela está enraizada no canto da parede. Por quê? Porque, bicho, cultura é o que faz todo mundo falar a mesma língua, e todo mundo falando a mesma língua, você avança muito mais rápido. Então, de forma resumida, eu colocaria esses 4 grandes pilares. Excelente. E, Renato, agora acho que a gente entra falando mais do negócio, a gente chega nos dias atuais, você conta aí a história da Aliança Divergente, que hoje é o que é. Inclusive, vou falar do mega evento que vocês fizeram no começo desse ano. Mas só para quem ouve falar de vocês, acompanha o grupo, como que está formatado hoje essa questão? Porque tem a Aliança Divergente, tem o Corpo Explica, tem agora, aí você também tem agora o Grupo Império 55, que tem também um projeto muito legal, que é a Signal 55, Sim. que é a incubadora de startups, e tem a TMB, né, que está muito vinculada aí ao mundo digital, num viés mais financeiro. Uhum. Como que está organizado? Isso é tudo uma holding? São empresas totalmente separadas? Como é que esse ecossistema funciona junto? Tem empresas que são totalmente separadas, tem empresas que tá meio que uma dentro da outra. Então, como definição, nós somos um grupo empresarial. E esse grupo empresarial ele tem uma tese que se retroalimenta, que é a gente utilizar grandes audiências para desenvolver empresas que possam ser escaladas e vendidas. Então, a gente parte dessa tese central, então tudo é parte do tema audiência. Então, dentro de audiência, eu venho desenvolvendo uma série de negócios nesse entorno ali. Então, a gente tem a Aliança Divergente, que a proposta dela é ser uma plataforma, não é a proposta, é o que ela é, né? Uma plataforma de desenvolvimento pessoal, com conhecimento científico profundo de aplicação prática. A gente tem a TMB. A TMB ela é um banco para o infoprodutor, para o cara da internet. Então, a gente pega... às vezes a pessoa quer comprar um curso online, mas não tem cartão de crédito, a gente parcela isso no boleto para ela e antecipa esse dinheiro para o infoprodutor. A gente tem o Corpo Explica, que é a escola de formação em análise corporal. Aí nasceu a Signal. A Signal ela é uma incubadora de startup, onde a gente faz 2 rodadas por ano. Então, a gente fez a primeira rodada em janeiro agora. A gente traz empreendedor do Brasil todo. Eles passam 30 dias aqui em São José para montar um MVP. Às vezes, o cara já está com uma tese um pouco mais validada. Às vezes, a gente ajuda ele nessa formação. E, no final, a gente faz um dia de demonstração e a gente investe em algumas empresas. Então, nessa última, a gente fez 1,9 milhão mais ou menos de investimento. A gente investiu em 4 startups. 4 startups. E agora é entender o que vai acontecer com essas startups. Mas a tese central do grupo
a partir de audiência, desenvolver empresas que possam ser escaláveis e vendidas. Muito bom. E aí o Império 55 é o nome do grupo É empresarial. o nome do grupo inteiro. Perfeito. Pessoal que está acompanhando a gente até aqui, lembrando que este podcast tem o apoio da Tel Consultoria, especialista em planejamento tributário, estruturação empresarial e estratégia de crescimento. Tel Consultoria, transformamos o tributário em inteligência de negócio, que é tudo que a gente está falando aqui um pouquinho, né? De produto, de vendas, de financeiro, como esse tripé para de pé. E aí, Renato, então eu entendo que hoje vocês... qual que é o tamanho hoje da Aliança Divergente, do grupo? Como que vocês estão em termos de... Não sei se pode abrir de faturamento, número de colaboradores. O grupo todo, hoje a gente deve estar próximo a 800 funcionários, mais ou menos. Muito bom. O faturamento a gente deve estar próximo, deve ter fechado o ano passado próximo de R$500 milhão. Já está em 500 milhões de reais o faturamento do grupo. E como que para você funciona? Eu sei que talvez a sua atuação na TMB não seja tão diária quanto na Aliança Divergente. Mas uma grande dificuldade de empresários, quando eles crescem, é tocar negócios, muitas vezes, complementares ou antagônicos, porque é uma chavinha que você vai virando na cabeça. Agora eu estou falando de desenvolvimento humano, agora eu estou falando de financeiro. Como que é essa rotina de Aliança Divergente com o TMB? Como conduzir duas operações grandes, mas que têm focos distintos? Primeiro que eu não conduzo, e aí está o segredo, né? Então, assim, todo novo negócio que a gente vai desenvolver, Danilo, a gente traz um sócio daquela vertical. Então, por exemplo, o Reinaldo, que é nosso sócio na TMB, ele era um cara ultra bom do mercado financeiro. Então, trabalhava com aquisição de escolas, ele entendia toda a vertical financeira. Então, como a TMB foi um negócio financeiro, qual que é o nosso acordo sempre no desenvolvimento de novos negócios? Quem é um cara muito bom que poderia tocar essa vertical? O primeiro ponto que apareceu na minha mente foi, o Reinaldo. Então, eu chamei o Reinaldo e falei, vamos ser sócio nisso aqui? Então, o Reinaldo entra com a expertise dele e a gente entra com todo o background, todo o back-office, toda a audiência para desenvolver aquele novo negócio. E aí, de início, naturalmente, a gente dá muito apoio, porque a empresa está nascendo, até que isso ganhe corpo. E hoje, por exemplo, na TMB, eu tenho uma fatia significativa da TMB, mas eu não estou na operação. Eu nem sei. Eu descobri recentemente que a gente pegou mais um andar no prédio e eu nem sabia. Por quê? Porque eu dou autonomia. O Reinaldo é um sócio, o Reinaldo é o CEO, a TMB é dele. Eu sou um sócio ali que eu ganho os meus lucros no final do período. Eu sou um embaixador da marca também, porque eu falo para esse mercado. Mas acho que o que eu percebo de erro do empresário, que às vezes ele vai querer expandir um pouco, é ele querer fazer tudo. E bicho, não dá. Não dá. E aí o segundo ponto é ele querer pegar alguém que ele confia só por confiar. Não, vou pegar o Joãozinho, porque não, confio plenamente naquele. Mas, cara, você pode confiar nele, mas ele tem a competência técnica para desenvolver aquele negócio, porque se ele não tiver confiança só, não funciona. Então, sempre quando a gente vai desenvolver um negócio novo, a gente sempre traz um sócio que entenda daquela vertical. E aí ele vai ter uma fatia boa do negócio, porque a gente acredita que é melhor eu ter uma pizza grande e pegar um pedaço daquela pizza do que querer comer a pizza pequena sozinha. E ele precisa entender muito daquele mercado que estamos atuando. Então, por exemplo, o ano passado a gente tentou uma investida no mercado de suplementos. Só que a gente não trouxe um sócio operacional que entendia daquele mercado. O que acabou não deu certo, pô. Então, assim, é muito complexo. E aí a gente vai entrar agora de novo. Só que agora entrando, aí beleza, entendemos a regra do jogo. Eu preciso ter alguém que entenda daquela vertical. Então, acho que essa é a premissa para fazer funcionar. Perfeito. E para a gente fechar, talvez, esse bloco do digital, né? Entendo que começa em 2020, essa nova fase de vocês, passa por uma briga societária que desanda o negócio e vocês ressurgem mais fortes, mais maduros mesmo para saber o que quer, com uma tríade aí societária complementar, como você falou, produto, vendas e financeiro. E estão aí nesses números que você falou, 800 colaboradores, 500 milhões de faturamento ano. No final do dia, né, você olha para trás, vê aí no digital, com certeza muitos mentorados de vocês querem seguir os passos de vocês. O que hoje separa o amador do profissional no digital? O amador do profissional no digital, eu acho que no digital especificamente, eu acho que primeiro, a visão de produto. Então, em geral, as entregas do digital elas são muito ruins. O cara do digital se preocupa muito em vender e em pouco gerar resultado para o cliente. Então, acho que esse é um erro. O segundo,
como a entrada de receita no digital, de início, ela é fácil, esse cara ele acha que ele ficou rico antes do tempo. Então, esse cara ele acha que ele ficou rico, mas ele não está rico. Ele está girando bem o dinheiro, mas aquele dinheiro ainda não é dele. Então, enquanto ele não entender que ele vai precisar estruturar um negócio, ele até pode pegar uma fatia daquele dinheiro e colocar no bolso dele, só que daqui um ano ele vai ter problema e todo aquele dinheiro que ele pegou para comprar uma casa, comprar um carro, ele vai ter que reinvestir no negócio, ele não vai ter esse dinheiro e aí não vai conseguir voltar ou ele vai ficar muito pequenininho e não vai conseguir mais ter força. Então, acho que do empresário digital, especificamente, eu vejo esses 2 pontos. A falta de capacidade de entregas boas e, segundo, a falta de capacidade de gestão. E aí ele vende bem, aí ele faz um bom lançamento, é basicamente ele e uma equipe enxuta. Ele fala, tô rico, vou comprar casa, vou comprar Porsche, vou ir no alfaiate comprar roupa cara. Passou um ano, ele não consolidou a empresa dele e o que ele deveria ter usado de caixa para estruturar o negócio dele, ele usou em outras coisas, outros ativos e depois ele não consegue ter liquidez. Sabe o que você falando aqui, Renato? Eu lembrei de alguma discussão que eu já tive em relação a isso. Porque o vendedor de curso do digital que se atualizou, que não está mais com essa mentalidade que você acabou de trazer, ele se tornou uma empresa. Sim, total. E muitos deles ainda acreditam que são só influencer ou só vendedor de produto. Não, eles se tornaram uma empresa, com faturamento, com despesa, com necessidade de inovação. E eu vejo que essa juventude, a maioria jovens, que ficaram muito relevantes ou ganharam muito dinheiro com essa onda do digital, ainda não tem essa formação empresarial. E aí chega numa parte que ele começa realmente a ter dificuldades de fazer a gestão do próprio negócio que ele criou. E você falando e eu pensando no ecossistema de vocês, eu entendo que por mais que vocês sejam uma empresa posicionadas no digital, que muitas vezes concorrem até com produtos dessa garotada que também está entrando no mercado. Vocês fazem um papel maior, que é um papel de educação desse novo profissional que está chegando, né? Ou seja, eu vejo que a Aliança Divergente, ela dá base emocional, dá estrutura para que esse empreendedor digital possa crescer de maneira mais ordenada. Como a TMB dá a estrutura financeira para ele girar o dinheiro, para ele conseguir ter o retorno financeiro dos produtos. É isso mesmo? Tem a parte da venda do produto, mas vocês, querendo ou não, pelo tamanho e relevância, eu vejo que vocês têm embaixo do guarda-chuva de vocês um monte de influencer, um monte de vendedor que ainda nem sabe que é uma empresa digital, mas já é. E vocês estão fazendo esse papel de educar o mercado. Total, acho que por 2 verticais, né? Você tem uma vertical direto na TMB, que é o interesse total nosso que o mercado se desenvolva. Exato. Porque quanto mais o mercado faturar, mais dinheiro ganha. Então tem um interesse óbvio e claro. Então, por exemplo, a gente vai fazer um evento aqui da TMB no mês que vem, que é o Tem Mais nos Bastidores. A gente faz esse evento uma vez por trimestre. Então, a gente traz 300, 350 pessoas aqui para São José dos Campos, eles passam 2 dias aqui com a gente, só para profissionalizar o mercado. O objetivo, tanto que eu abro o evento falando assim, ó, você entra aqui como um vendedor de curso e eu quero que você saia daqui como empresário. Tem uma jornada para isso. Eu nem sabia disso, então a leitura foi correta. Uhum. Tem uma jornada para isso. E o segundo em geral, esse cara, assim como é uma fotografia do Brasil, né? Em geral, esse cara, ele não veio de uma família estruturada. Em geral, esse cara, ele não tem um ambiente que o dinheiro está ali movimentando. E aí vem a Aliança Divergente trabalhando um aspecto emocional dele que é fundamental, porque uma vez que ele começa a ganhar dinheiro, se ele não estiver preparado emocionalmente com o ambiente certo, aquele dinheiro ele vai simplesmente desaparecer, como foi que aconteceu comigo em 2015, 2016. Então, não tinha um ambiente familiar preparado para aquilo, não tinha um ambiente de amigos preparado para aquilo, eu não tinha a cabeça preparado para aquele lugar. Então, com o dinheiro também vem uma série de desafios relacionais, né? Então, às vezes, você vai ter que falar não para tua mãe, que você não estava disposto a falar não para tua mãe. Você vai ter que falar não para teu pai, você não estava, mas é meu pai, eu preciso honrar ele. Não, você vai honrar ganhando muito dinheiro e depois, se quiser fazer alguma coisa, você faz. Mas primeiro você. Então, acho que a gente tem essa dobradinha aí que funciona muito bem, de fato. E de tudo que você falou, Renato, como é que está a fase atual de vocês, né? O que o ano de 2026 reserva ou promete para o Grupo Império 55? O foco de vocês está onde? Em expansão, parceria, produto, financeiro? A gente está passando por alguns desafios na TMB, até porque com Banco Master na vida, qualquer empresa financeira teve que se regular de uma nova maneira agora, porque a regulação naturalmente ela vai aumentando.
quando você pega esses grandes escândalos. Então a TMB, o foco da TMB esse ano é naturalmente se consolidar como o número 1 no mercado, na vertical que a gente atua, mas também passar por toda essa regulação natural que está acontecendo nova no mercado por conta dos escândalos que aconteceram. Então, você tem um desafio operacional de, opa, calma aí, esse mar está muito revolto aqui por conta desses escândalos que estão acontecendo, e naturalmente o Banco Central ele vai aumentando a exigência de regulação dele e a gente tem que ir se adequando enquanto a gente cresce. Na Aliança Divergente, o nosso grande sprint de ano, ele está na busca de eficiência. Então, a gente atualizou muito o produto, colocou muita inteligência artificial, a gente está acreditando muito nessa tecnologia que a gente está posicionando como se fosse a tecnologia capaz de prever o futuro do ser humano. Então, a gente acredita que essa tecnologia, o ano que vem, ela vai para o mundo e isso ganha uma relevância global. E como tese de grupo, a gente tem o desejo esse ano de desenvolver 2 novas verticais, que é de saúde e uma outra de educação com tecnologia. E esse é desejo que nasce agora, mas que isso vai ganhar corpo daqui 18, 24 meses. Essa tese de saúde envolve, imagino, os suplementos que você citou. Sim. Muito bom. Renato, pensando aqui sobre a construção que vocês fizeram, sobre a tese do grupo que você acabou de dividir comigo, recentemente tivemos também um evento que me chamou muito a atenção. Eu estou aqui na Jovem Pan há 4 anos com esse programa falando de negócio, porque eu sempre acreditei no potencial de empreendedorismo da região. Eu sempre provoquei essa pauta. Eu sempre quis encontrar outros empreendedores e se juntar e fazer uma cidade, uma região diferente. Eu acho que a gente deu grandes passos. Mas quando eu via eventos relacionados a negócios e empreendedorismo, eu vi muito evento legal não dar certo. Eu vi muito evento legal não reverberar do jeito que reverberou, que foi o chamado Divergente, que vocês tiveram ali na Pharmaconde Arena, né, no começo do ano. Não pude estar presente, não estava na cidade, mas pelas fotos que eu vi, foi algo gigantesco. A que se deve esse sucesso? Como que você enxerga o consumo de eventos relacionados a negócios e empreendedores? Qual foi a fórmula do sucesso para fazer isso acontecer? E se vocês têm planos para continuar com esse projeto? Boa, já tem data marcada, se eu não me engano, é 29, 30 e 31 de janeiro do ano que vem. Maravilha. Repetiremos na Pharmaconde. Você sabe que a gente ficou muito no embate, né? Faz em São José ou em São Paulo? São José ou São Paulo? São José ou São Paulo? Acaba que a gente decidiu honrar a cidade que nos acolheu, né? Seria infinitamente mais fácil fazer em São Paulo, não tenho dúvida nenhuma. Quando chegou na fase final do evento ali, faltando 3 semanas, 2 semanas, o hotel mais próximo que tinha disponibilidade estava a 20 quilômetros do evento. Então, logisticamente, tem uma série de complexidades para um evento de 4.500 pessoas. Mas, Danilo, é difícil falar a fórmula do sucesso porque parece que isso é replicável para qualquer um, né? Eu acho que a gente tem o nosso jeito de fazer e que ele vem dando certo até agora e que pode ser que vai sofrer problemas e a gente vai adaptar e vai fazer de um jeito diferente até que isso continue se repetindo. Mas, para mim, as pessoas que estavam ali é uma fatia pequena do nosso cliente total. Então, a gente tem 160 mil clientes na Aliança Divergente. Então, 10% daria 16 mil pessoas. Cara, eu tenho 3% da minha base ali. Então, esse evento anual, ele virou um evento muito de posicionamento nosso como o que a Aliança Divergente vai fazer ao longo do ano. Então, a gente começou a trazer isso para esse ano, mas o ano que vem ele veio com mais força, que é para que a gente se torne a Davos do desenvolvimento pessoal, chamado Divergente. Então, onde discutiremos saúde emocional, onde traremos grandes nomes do mundo para São José, para que esses caras possam compartilhar a visão do que eles estão enxergando com o desenvolvimento emocional da humanidade também. E, Renato, qual foi a sua maior lição até hoje na vida pessoal e no empreendedorismo que você poderia resumir para o empreendedor que nos ouve e tem você e o grupo Aliança Divergente como modelo? Cara, eu acho que eu nunca respondi essa pergunta desse jeito, ou nunca me remeteu. Mas minha mãe, para mim, ela é um grande exemplo. Minha mãe, quando meu pai morreu, eu tinha 6 anos de idade, nós éramos em 3 irmãos. Minha mãe era dona de casa, isso em 1995, 94, 95. Então, dona de casa, o pai morreu, provedor da casa, ferrou. E aí? Que é o filho da vida? Tenho que sustentar 3 bocas. E ela abriu um boteco na época. Esse boteco ele foi ganhando corpo, virou um restaurante de bairro, só que é um restaurante que movimenta muito. Em 2013, 14, eu estava com ela e eu olhava os números financeiros e falei, mãe,
não dá, velho, não dá para sustentar mais isso aqui não, tem que fechar, só tá devendo, tá isso, tá aquilo. Ela fala, ó, me arrepia falar. Ela falou, meu filho, foi esse restaurante que me deu tudo e que fez eu conseguir sustentar vocês e dar educação para vocês. Isso é só um problema que eu tô passando e não quer dizer que isso representa tudo. Então, assim, eu não vou desistir do restaurante por conta de um problema. Ó, me arrepia isso, porque eu lembro do dia. E eu lembro todas as vezes depois que eu estava em momentos de dificuldade, eu falei, caraca, velho, a minha mãe, na época ela devia ter, sei lá, 60 anos, a minha mãe com 60 anos, ela me deu um tapa naquele dia, que não foi para mim, mas Sim. pegou em mim, que para mim é a grande lição que eu levo para a vida e para o empreendedorismo. É assim, o momento ruim, talvez ele seja só um momento, pô. Eu sei que às vezes está tão ruim, que você acha que aquela é a representação do todo. Mas, pô, talvez seja só um momento. Então, para mim, o que eu levo para a vida foi o que minha mãe me ensinou naquele dia. Bicho, separa, é só um problema, isso vai passar e não desista. Então, eu lembro muito desse momento. Renato, acho que não podia terminar de forma mais emocionante, verdadeira e impactante para quem nos acompanhou do que esse relato, né? A gente realmente, depois de mais velho, vê que os nossos pais tinham muita sabedoria e que eles não estavam errados em tudo. E você, que continuou aqui conosco até o final, esse foi só o primeiro episódio do Falando de Negócios, nova temporada, versão podcast. Renato, muito obrigado pela visão, pelo compartilhamento, pela presença de você estar aqui dividindo conosco. Muito obrigado pelo carinho e espero que o pessoal tenha gostado desse primeiro episódio. Exatamente. Até o próximo Falando de Negócios. Já se inscreve aí no canal da PAN para não perder nenhuma notificação, hein? Um abraço, até mais. Falando de Negócios, podcast com Danilo Magri. Um oferecimento. Tel Consultoria, especialista em negócios e soluções tributárias. E Alfaiataria Felipe Coelho, elegância do casual ao sob medida.